Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo certinho por aí? Gente, vocês ficaram aí com takes do nosso final de semana, né? Tô aqui regando as minhas plantinhas, estão tão sequinhas, gente. Essa semana foi tão corrida. Nossa, a gente tem. Já compartilhei isso aqui com vocês, né? A gente tem trabalhado muito e os nossos dias têm sido muito corridos. E geralmente no final de semana a gente tem alguns compromissos na igreja e tem sido dias muito corridos. Inclusive hoje é segunda-feira e eu estou extremamente cansada. Ai, Deus, mas faz parte, né? Final de ano é assim mesmo. É mais correria na nossa vida em geral, né? Mas no meu trabalho é por conta da reforma tributária. Então, quem é da área sabe que tem muita coisa acontecendo nesse âmbito. E os contadores, né, estão aí. A área de tecnologia também bem envolvida nessas questões de reforma tributária. E eu, como trabalho nas duas áreas, né, então acabo estando bem envolvida nas mudanças, né, que virão com esse cenário. Então, estou aqui regando as minhas plantinhas para começar a semana de forma mais leve, né, mas eu gosto muito desse momento de cuidar delas. Estou aproveitando para colocar um adubozinho também, um adubo líquido, que eu gosto bastante. Inclusive, fazia um tempo que eu não colocava, vinha colocando sempre verde, né? Sempre verde. Eu ia sempre usando o sempre verde e acabava não colocando esse. Esse chama 41408. É um fertilizante mineral misto para aplicação direto no solo, né? Ele não aplica nas folhas. E ele tem fósforo, né? Fortalece o enraizamento, a floração e a frutificação, né? Para plantas que frutificam. Então, eu estou colocando nelas porque estou sentindo minhas plantas muito brocochô, sabe, gente? Não sei o que está acontecendo, elas estão tão brocochôzinhas. Então, estou aproveitando para colocar esse adubozinho, para ver se elas dão uma reavivada. Ai, não pode cair na folha. Para ajudar também, né? É sempre bom a gente colocar adubo. Eu gosto. E aí eu gosto desses dois que eu uso. Minha mãe me indicou e eu gosto bastante. Inclusive, eu tava falando pra Dessa que esse ano eu fiquei tão chateada, porque a gente tem a orquídea, que eu sempre falo pra vocês, né? A orquídea que eu falo que é a orquídea da Helene e do Victor. E todos os anos ela floresce no aniversário deles. E esse ano ela não floresceu, acredita? Ó, é uma tampinha para 1 litro de água. Como aqui eu tenho menos, eu tô colocando meia tampinha, porque esse potinho eu uso ele só para isso, para ai meu Deus, fugiu a palavra. Para as plantas, né? Esse spray eu uso só para as plantas e para usar os fertilizantes. Eu não coloco produto de limpeza nele. Então ele é específico para isso. E aí é ele que eu uso quando eu vou fazer, quando eu vou passar sempre verde ou esse outro que eu tô passando hoje. Ai, eu tô tão pensativa hoje, vocês perceberam? Tô com a cabeça longe hoje. 1001 coisas se passando aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Molho minhas plantinhas. Ai, Deus, me ajuda, me ajuda. Mas vai dar certo, gente. Vai dar tudo certo. As coisas vão se encaixar. O que tiver que você esperar. Hoje eu tava
de manhã fazendo o meu devocional, e aí eu tô lendo o livro Mulheres Enraizadas, como eu já falei, e hoje falou sobre os processos de Deus na nossa vida, né? Os processos entre aquilo que a gente deseja e aquilo que o Senhor quer que a gente seja, né? E eu tô pensando muito nisso aqui, enquanto tô aqui, nesse momento, pensando sobre esses momentos e como é importante a gente discernir esses momentos, né? Até mesmo para que a gente viva a plenitude daquilo que Deus quer para nossa vida, né? Então, fiquei pensando sobre isso. Depois eu li o primeiro capítulo da carta de Tiago. Eu e a Dessa estamos lendo juntos, né? Começamos essa semana a ler juntas a carta de Tiago. E o primeiro capítulo de Tiago fala sobre a fé vivida, né? Não a fé falada. Essa fé que é vivida, vivê-la. Eu vou colocar aqui embaixo, porque essa planta aqui, você encosta nela, a folha dela cai. Essa daqui. Você encosta, ela cai. E aí, Tiago, a carta de Tiago vem com esse panorama, né, dessa fé praticada, e não uma fé falada, né? Uma fé que a gente vive e pratica ela. Com amor ao próximo, né? E aí eu li hoje, porque à noite a gente vai estudar juntas, né, essa carta. Vou ficar mais um pouquinho nessa. E eu fiz algumas anotações de alguns versículos que eu gostei, que me chamaram a atenção. E um deles fala sobre, se eu não me engano, é o 20, 22? Acho que é 20 e 22, alguma coisa assim. Ele fala sobre isso, justamente sobre isso. Sobre essa fé que é de ouvir e só ouvir, mas não fazer, né? A palavra do Senhor diz que a fé sem obras é uma fé morta, né? E essa carta de Tiago traz uma vertente muito bonita sobre isso, sobre o praticar, né? Não só sobre ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e esquecer tudo isso quando a gente precisar estender o amor ao próximo, né? E aí esses versículos falam sobre a quase não foi, sobre a fé praticada. E eu fiquei pensando, né, tô aqui pensando ainda, acabei de ler, e agora em pouco, sobre tudo isso, né, sobre como eu tenho, de fato, né, se a minha fé tem sido uma fé praticada ou uma fé só de ouvir e não praticar aquilo que eu tenho lido, né, aquilo que eu tenho aprendido, né, a cada culto. Afinal, a gente vai para os cultos para adorar a Deus, né, para entregar uma adoração racional ao nosso Senhor, né, uma adoração verdadeira ao nosso Senhor, para ter comunhão com os nossos irmãos, né, que a comunhão é muito importante, mas também para aprender, né, então a gente vai para o culto, a gente escuta a palavra, e a cada culto, a cada ministração, a gente aprende um pouco mais sobre esse amor inexplicável que é o amor do Senhor para com a gente, né, e para com a nossa família. Então, fiquei pensando bastante sobre isso. Provavelmente continuarei aqui durante o dia. À noite a gente vai ter o nosso momento de conversar sobre esses versículos, né? Sobre esse primeiro capítulo de Tiago. E provavelmente a gente faça algumas reflexões. E é isso, meu povo. Agora eu vou tomar um cafezinho, vou começar a trabalhar, está quase na hora. Deixar minhas plantinhas aqui agora escorrendo a água, depois eu coloco elas no lugar de volta. Bora lá começar esse dia? Segundou! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Terça-feira por aqui. Terça-feira, dia 11 de novembro. Isso mesmo, gente, 11 de novembro. Acabei de acordar, tomei um banhozinho. Na verdade, acabei de acordar, não. Eu acordei às 5h30. Aí fui ler meu livro,
Depois fui fazer meu devocional. E aí levantei da cama, já era 6h40, tomei banho. Tomei um banho bem gostoso, tô morrendo de cólica. Gente, ontem eu tava com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça o dia inteiro. Tipo, já evoluindo pra enxaqueca. À tarde, eu já tava assim, ó. Eu trabalhei até umas quase 8 horas. E aí, quando deu, acho que era umas 7h40, eu falei, ai não, chega. Levantei, eu não tinha coragem de fazer alguma coisa pra mim comer, de tanta dor de cabeça que eu tava. Aí a Dessa já tava dormindo, né, por conta do trabalho, né? Ela carrega muito cedo. E aí eu falei, preciso comer alguma coisa, já eram umas 10 horas. Aí comi um pão com frios e tomei um chá, tomei um remédio pra que eu conseguisse dormir logo, sabe? Aí graças a Deus dormi. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça bem fraquinha, tá melhor do que ontem. E aí tomei banho, né? Ajeitei as coisas e agora aqui vou dar um jeitinho na cara. Só eu amarrei meu cabelo assim, que ele não tava muito bom. Aí eu passei o reparador, eu amarrei assim pra ele dar uma ondulada, depois eu solto. Porque também com dor de cabeça, se eu ficar com o cabelo preso, não dá certo. E aí agora passei hidratante no rosto, vou dar um jeitinho aqui na cara pra ficar melhor. Mas eu tô com uma cólica, eu vou até colocar uma meia. Porque pra deixar meu pé quentinho, pra ver se melhora. Porque, gente, eu tô com uma cólica terrível. Terrível. O meu ciclo, ele é muito parecido com o da minha mãe. E é um ciclo muito difícil, sabe? Eu sinto muita cólica, sempre foi assim, desde muito novinha. Então eu sinto muita cólica, eu fico enjoada, muito parecida com a minha mãe. Minha mãe é assim até hoje. Já minha irmã não sente nada, acredita? Olha que doido. Mas eu fico com muita cólica, então já vou tomar café da manhã, já vou tomar um remédio pra ficar melhor. E eu costumo tomar o Postan, na verdade o genérico do Postan, né, que eu não lembro, é ácido mefânico, gente, eu não lembro o nome, mas é o genérico do Postan. Ibuprofeno não resolve, nenhum outro remédio resolve, pra mim tem que ser esse, é o único que resolve a minha cólica. E também vou colocar uma meia pra ficar com o pé quentinho, pra ver se dá uma melhorada, o que ajuda também, né, o pé quentinho. Tá um pouquinho meio friozinho, né? Então já ajuda. Tem umas meias bem fofinhas, que eu gosto de usar elas dentro de casa quando tá frio, porque eu tenho o costume de andar descalço, né? Então, em casa é muito difícil usar chinelo, eu fico descalço o tempo todo. E aí quando tá frio eu tenho umas meias bem fofinhas que eu gosto de usar elas. A Dessa até brinca, porque às vezes eu tô toda arrumada, tipo, arrumada assim, arrumada, e com a meia, nada a ver, com a meia colorida. E ela, meu Deus, no inverno as pessoas ficam tão elegantes, ela dá risada. Eu acho que já postei alguns vídeos assim, arrumando a casa de meia. Gente, eu amo. Eu até tenho pantufa, mas pantufa e Billy não são duas coisas que dão bem. Ele rasga. E a minha foi a minha mãe que me deu. Minha mãe e minha irmã que me deram, e eu gosto muito dela, então eu evito, porque se eu esquecer ela bobeando pela casa, era uma vez uma pantufa. Ainda mais que ela tem aquela borrachinha embaixo, tudo que ele ama, né? Coisas para despedaçar. Então é isso, não vou passar base, nada, vou passar só um blush aqui pra dar uma cor, né? Pra também não chegar nas reuniões hoje com essa cara de que passa um caminhão por cima de mim. E bora tomar um cafezinho pra começar o dia. Nossa, hoje o devocional do livro foi tão bom, gente. Falou sobre raízes, sobre a poda das raízes, né? Pra quem nunca ouviu falar, algumas vezes
é recomendado podar a raiz da planta, principalmente quando você vai trocar ela de terreno, né? Trocar para outro lugar. E eu não entendia muito disso. E eu lembro que teve um dia que eu fui podar uma suculenta. Eu fui tirar de um vaso pro outro. E aí eu fui assistir um vídeo sobre isso, porque eu tava achando meio com medo de estragar a planta, né? E aí a moça podava as raízes, cortava a raiz dela assim. E eu fiquei, meu Deus, será que isso vai dar certo? Cortar a raiz da planta? Que estranho. E aí eu fui. Falei, vou fazer, né? Se ela tá falando que é pra fazer. A moça era, tipo, que ensinava a cuidar de planta. Falei, vou cortar. Gente, depois que eu cortei, essa planta ficou tão bonita. Ela se desenvolveu. Ela cresceu, que ela não tinha crescido o tempo todo que ela tava no outro vaso. E aí, hoje, fazendo o devocional, eu falava sobre a poda das raízes. E eu me lembrei disso, né? E o quanto é importante essa poda das raízes para que a gente possa florescer mais, né? Essa poda das raízes fala de deixar para trás algumas coisas, né? De fato, deixar para trás algumas coisas. Entender que aquilo não faz mais parte de você, né? Entender que aquilo não faz mais parte do seu processo e que podá-las vai te ajudar a crescer e que podá-las vai te ajudar a chegar mais longe em Cristo, né? E o Senhor muitas vezes poda as nossas raízes, né? E a gente às vezes fica resistindo a essa poda, né? Esse tratar, este cuidar de Deus que faz parte do processo, porque ter raízes profundas no Senhor é muito importante, mas raízes profundas que não estão fortes e nutridas o suficiente não vão estar profundas, né? Não vão chegar aonde precisam chegar e não vão te fortalecer da forma que você precisa ser fortalecido para chegar onde Deus quer que você chegue. E eu fiquei pensando, né? Eu tô muito reflexiva nesses últimos dias, né? Mas são coisas que o Senhor tem falado ao meu coração e a minha oração hoje é para que o Senhor me mostre as raízes que eu preciso podar da minha vida, para que eu consiga chegar onde Ele quer que eu chegue, para que eu consiga fazer o que Ele quer que eu faça. E eu convido você também a fazer essa oração, pedir para que o Senhor te ajude a entender aonde e quais e como Ele quer que seja feita essa poda. Então, se permita ser podada, permita que o Senhor não pode somente os seus galhos, né, para que você frutifique, mas que pode as suas raízes também, para que você se fortaleça e esteja forte o suficiente para chegar aonde Ele quer que você chegue, amém? Terçou, meu povo! Bora tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho e começar esse dia. Hoje eu vou entrar no trabalho mais cedo, porque tem algumas coisas para resolver que precisam ser resolvidas agora no primeiro horário da manhã. Então, bora! Oi, meu povo! Bom dia! Sábado, dia 15/11. Gente, comecei a gravar esse vlog sábado passado, fazendo a compra, mostrando pra você, né, como estavam as compras e tudo mais, né, e depois disso, acho que eu mostrei alguma coisa do domingo, fazendo almoço, e apareci na terça de novo e pensei, vou gravar, vou fazer um vlog da semana, já que eu não consegui fazer um vlog do dia. E, gente, como eu compartilhei, já venho compartilhando com vocês, nós estamos trabalhando muito aqui em casa. Então, eu simplesmente não consegui gravar mais nada. Teve alguns dias que eu cheguei tarde, então a Dessa começou o preparo das marmitas quando ela chegou do trabalho, depois ela foi dormir, e quando eu cheguei eu finalizei os preparos da marmita, e aí já era tipo 10h30 da noite. Eu tava extremamente exausta, tava zero carisma pra gravar. Acabei que fiz as marmitas, fiz hambúrguer, mas não gravei. Não gravei nenhum take pra vocês e chegamos ao sábado novamente sem finalizar esse vlog. Que coisa, né? Essa noite eu não dormi muito bem,
eu acordei 3 horas da manhã, aí não consegui mais dormir, aí vim aqui pra sala, orei, li um pouquinho da palavra, tava um pouquinho com dor de estômago, com dor de cabeça, aí tomei um remédio, já era 4h30 quando eu peguei no sono de novo, e foi aquele sono meio estranho, tive uns pesadelos muito engraçados, eu acho que eu tava passando mal, né, e no sofá, dormindo de mau jeito, acabei tendo alguns pesadelos. Essas coisas da vida. E não dormi bem, tudo que eu queria era descansar essa noite, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Foi bom também passar um tempinho com Deus, a semana foi muito corrida, então até o meu tempo com Deus foi corrido essa semana. Foi ali entre alguns intervalos que eu tive um momento de ler a palavra e tal, mas não do jeito que eu tô acostumada, não do jeito que eu gosto, tomando meu cafezinho, sentada, né? Eu sempre compartilho aqui com vocês. Essa semana eu não consegui muito fazer isso. Primeiro porque estava extremamente cansada, segundo porque estava muito corrido, então acabei tendo vários momentos, mas momentos curtos, né? Não do jeito que eu gosto de fazer. Então, quando eu acordei 3 horas da manhã, eu senti no coração também que era uma oportunidade, né? De ter um momento com Deus, foi muito bom. Então, li a palavra, fiz o meu devocional, no livro que eu tô lendo, né? Mulheres Enraizadas, e foi muito bacana. Inclusive, falou sobre o processo da cura. Processo da cura. Sobre a beleza no processo. O processo da cura foi outro dia. Sobre a beleza no processo e o quanto muitas vezes a gente desvaloriza este momento de processo, né? O passar pelo processo, né? E o quanto que a gente deixa isso feio, né? Olhando só pro lado ruim dessas coisas. E um dos exemplos do livro é a Rainha Esther, né? Que passou por todo um processo até que ela chegasse no momento que Deus estava preparando ela, né? Que era se posicionar para ajudar a nação, né? A geração dela. Então, ele fala sobre esse processo, que muitas vezes a gente está ali passando por processos às vezes muito difíceis, né? Muito desafiadores, onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa poldar as raízes, né? Eu acho que eu falei nesse blog sobre poldar as raízes, né? Para que elas cresçam, para que elas floresçam. E passar por esse processo não é fácil, né? Esse processo de mudança, esse processo de transformação, deixar que o Senhor faça em você e te prepare para que você não chegue aonde você quer, mas que você chegue onde Ele quer que você esteja, né? No lugar que Ele planejou para você, no lugar que Ele sonhou para você. Então, até os dias cinzas, né? Até os dias de processo tem a sua beleza, e o livro fala muito sobre isso. E foi bem legal refletir sobre isso, né? E refletir sobre quais são os processos difíceis que eu tenho passado na minha vida, né? Que tem me moldado, que tem me transformado de dentro para fora, né? Feito grandes mudanças dentro de mim, na minha personalidade, no meu temperamento, né? Que tem me ajudado a lidar com os meus temperamentos, com os meus romperes, né? Como uma boa colérica que sou. Muitas coisas são difíceis para mim, né? Eu sou muito planejadora, né? Então, quando as coisas não saem do jeito que eu planejei, geralmente isso me desestrutura muito, né? Que é o que tem acontecido nas últimas semanas com algumas coisas. E Deus tem me tratado muito. O ano de 2025, nesse quesito, foi um ano de muito tratamento na minha vida. Onde Deus me mostrou que é importante sim que eu planeje, é importante sim que eu sonhe, é importante sim que eu dê o meu melhor e continue sendo essa pessoa que pensa em como as coisas podem ser, mas que está sempre entregando nas mãos dele.
para que ele faça o que precisa ser feito, né? E ser tratada dói, né, gente? Ser tratada dói, mas é muito importante. Eu tô muito feliz com os progressos que eu tenho feito. Eu fico feliz embora isso ainda me afete, né? Porque me afeta ainda quando eu planejo alguma coisa e ela não sai do jeito que eu planejei. O Senhor tem me ensinado que Ele tem planos maiores e melhores, infinitamente maiores e melhores, né? E que o que Ele faz é sempre melhor para mim. Então, eu tenho confiado, tenho acreditado e isso tem me feito muito bem. Mas não quer dizer que seja fácil. Então, existe beleza no processo, existe beleza no tratar, existe beleza no poldar as raízes, e o Senhor tem feito isso comigo nesse ano de 2025 e eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito, por todo esse processo que Ele tem me ensinado, tem me guiado. O Espírito Santo de Deus tem me consolado nos momentos que eu não entendo muito o que está acontecendo, nos momentos que eu fico chateada, né? Deus é lindo demais. E eu sou muito grata por isso. E é isso, meu povo. Agora a gente vai... Vou tomar um cafezinho, já tô aqui com meu cafezinho. Vou levar o Billy pra passear. E eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui, mesmo que ele tenha ficado meio pra lá, meio pra cá, meio sem pé nem cabeça, né? Começou e terminou meio estranho. Porque senão vai ficar muito longo, vai perder um pouco o sentido. E eu não queria perder os vídeos que eu já gravei aqui. Então eu vou encerrar esse vlog por aqui. Tem acho que umas 2 ou 3 reflexões, que os momentos que eu consegui parar, eu sempre trazia alguma reflexão do devocional que eu tava fazendo. Então vai ser um vlog de reflexões, do passar dos dias e de reflexões. E eu espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com quem gosta de assistir esse tipo de conteúdo, gosta de refletir junto, gosta de ver arrumação de casa, gosta de dicas. E se eu me animar e der tempo, próximo vlog vai ter alguma coisa de Natal aqui. Eu já comprei algumas coisinhas, mas ainda falta mais coisas. Então, não sei se eu vou decorar a casa hoje ou se eu vou deixar para decorar quando terminar de comprar tudo que eu quero comprar. Mas é isso. Então, bora! Vou continuar aqui o meu dia. Se tiver mais coisinhas para gravar, eu começo outro vlog com vocês. E é isso, meu povo. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada por quem assiste os meus vídeos, quem curte, quem comenta aqui. E eu gosto muito dessa troca que a gente faz. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.